Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim sobre o Wellington Paulista, jogador que o Cruzeiro já teve interesse e assim foi definido seu futuro com Fortaleza, provável escalação para o jogo de hoje contra a Tombense, dois jogadores que o Cruzeiro demonstrou interesse do Flamengo e qual a chance deles serem contratados nesse momento, além do lateral direito Matheus Alexandre, que o Cruzeiro demonstrou interesse e é um jogador que pertence ao Corinthians. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar falando justamente sobre o jogo de hoje contra a Tombense, partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro e assim, partida que será realizada no Estádio Mineirão. O Cruzeiro que vai ter alguns desfalques para esse jogo e sem dúvidas o principal deles é no caso do Matheus Pereira, que foi expulso no jogo contra o América, que assim, levou um segundo cartão bem besta, para falar a verdade. Eu acho que foi um dos erros da arbitragem naquele jogo, que sem dúvidas foi péssimo. Enfim, ainda outro desfalque que vai ser no caso do Marcelo Moreno, ele que vinha sendo titular nas duas últimas partidas, no jogo contra o América e também contra o Atlético, que ele está defendendo a seleção da Bolívia e nos últimos dois amistosos ele marcou gol contra o Equador e nesse último agora contra o Chile, que foi, se não me engano, na segunda-feira, ele não marcou nenhum gol e assim, ainda não voltou à toca da Raposa. Sendo assim, o Rafael Sobis assumirá essa posição e na lateral esquerda o Alan Ruschel volta a ser o titular. Nesse jogo que o Cruzeiro precisa muito de uma vitória, pois atualmente temos apenas 7 pontos na quinta colocação, um atrás da Caldense, que está em quarto lugar e com 8 pontos. A Tombense também, que está logo atrás do Cruzeiro na sexta colocação e possui outros 6 pontos. Enfim, como é um jogo que o Cruzeiro vai jogar em casa, espero que aproveite e nessa temporada também tenha um desempenho melhor dentro do Mineirão, porque ano passado passou muitos vexames. Sendo assim, a provável escalação terá o Fábio no gol, Raul Cáceres na lateral direita, o Manuel de volta, porque ele já se recuperou de lesão, juntamente com o Ramon ao lado dele. Lateral esquerda, como eu disse, o Alan Ruschel, volante o Matheus Neres e o Matheus Barbosa. Na meia, ainda tem uma dúvida se vai jogar com 3 volantes, colocando, por exemplo, o Jadson, que eu acho que seria horrível, né? Enfim, espero que seja o Claudinho ou o Marcinho, que ainda temos uma dúvida nessa posição. Na ponta direita, o Bruno José e também na esquerda vai ser o Ailton, além de mais uma vez o Rafael Sobis centralizado. E vocês, o que acham assim dessa escalação contra a Tombense? E também deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ficar a partida de hoje. Mas um assunto importante a respeito assim do lateral direito do Corinthians, que atualmente está emprestado à Inter de Limeira, que o Cruzeiro demonstrou interesse. É no caso do Matheus Alexandre, atleta que possui 21 anos de idade. Bom, essa notícia aqui surgiu exclusivamente lá no Futebol Interior, que é um site assim um pouco mais renomado, né? E direto já surgiu algumas notícias a respeito do Cruzeiro. Bom, seria um lateral que chegaria para suprir essa carência no setor, porque o Cruzeiro atualmente só conta com Raul Cáceres para essa posição. Raul Cáceres que já está com 30 anos e não dá para contar uma temporada gigantesca, principalmente igual a Série B, com sequência de jogos em 3, 4 dias, somente com um jogador para a posição. Enfim, acho uma boa alternativa se fosse por empréstimo. Ele que nesse ano está emprestado à Inter de Limeira e está disputando o Campeonato Paulista. Foram até aqui 3 partidas, ele enfrentou também o Mirassol, o Ituano e também na estreia contra o São Paulo, mas esse jogo ele nem jogou direito. Ano passado ele estava na Ponte Preta, disputou 7 partidas na Série B e assim, ele surgiu com muito destaque na base da Ponte Preta, chegou ao Corinthians na equipe de base, foi comprado, o Corinthians adquiriu 70% dos seus direitos econômicos, mas ele continuou na Ponte Preta e desde 2018 continuou por lá, retornando ao Corinthians apenas no início desse ano e já foi emprestado novamente. Ele que tem vínculos se encerrando apenas em dezembro de 2022, ou seja, não dá para o Cruzeiro fazer igual com o Matheus Neres, que pegou ele do Palmeiras, né? Sim, já estava em término de contrato, e também no caso do Ailton, 2 jogadores que o Palmeiras já tinha dispensado, mas no caso o Matheus Alexandre é uma das promessas do Corinthians, e não acho que o Corinthians vai simplesmente abrir mão do jogador. Tem que ver se ele vai vir agora, já para o Campeonato Mineiro, ou se ele vai esperar acabar esse campeonato lá pela Inter de Limeira, que também já encerra esse vínculo por empréstimo, beleza? E você acha que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro?
Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Mas um assunto que repercutiu muito nessa semana foi no caso da renovação de contrato do Fortaleza com o Wellington Paulista. Essa notícia que surgiu já na noite dessa terça-feira e meio que pegou todo mundo de surpresa. Bom, já tinha um acerto muito bem encaminhado para essa renovação há um pouco mais do que uma semana, ou seja, já era um pouco esperado. O Cruzeiro que, se você for lembrar, cerca de um mês atrás, demonstrou interesse na sua contratação quando ele estava, sei lá, na primeira rodada do estadual e tudo mais. Enfim, mas atualmente nem acho que o Cruzeiro teria vontade de contratar ele, porque já temos 2 jogadores para essa posição. No caso do Rafael Sobis e também do Marcelo Moreno. Além do Cruzeiro, outra equipe que fez proposta oficial por ele foi o Botafogo. E lembrando que ele tinha vínculo somente até o mês de maio agora, então assim, seria uma contratação de graça, né? Que facilitaria a sua vinda para a Toca da Raposa. Mas ele que quis continuar por lá, porque tem a meta de, sei lá, se tornar o 3º maior artilheiro da história do Brasileirão e da Série A, né? Então jogando na Série B isso ele não poderia ter feito. E também porque já possui seus 37 anos de idade. Ano passado disputou 34 jogos pelo Fortaleza e marcou 15 gols, sendo 9 desses na primeira divisão. E lá em 2019, quando ele foi contratado, disputou também outros 42 jogos e 15 gols marcados, sendo 13 somente na Série A. E assim, ele que já teve uma passagem muito de sucesso aqui no Cruzeiro e ficou por mais do que 4 temporadas. Aqui na Toca da Raposa ele também está entre os top 20 maiores artilheiros e foi muito bem. Mas assim, o Cruzeiro que direto demonstra interesse nele, ano passado não foi diferente e mais uma vez ele meio que recusou o Cruzeiro, porque realmente se ele quisesse voltar, né, teria mais essa oportunidade de voltar ao clube que ele tem tanta identificação. Principalmente por conta lá daquela goleada contra o Atlético de 6-1, que ele marcou 2 gols dos 6 que a Raposa fez. Mas enfim, o último assunto desse vídeo é a respeito assim, de 2 jogadores que o Cruzeiro demonstrou interesse do Flamengo, isso há um pouco mais de 2 semanas. E assim, será que no momento seria viável ou não os seus empréstimos? Primeiro é no caso do volante Hugo Moura, aquele mesmo que jogou o Brasileirão do ano passado pelo Curitiba. E assim, nesse ano pelo Flamengo, ele está jogando como titular porque a equipe está jogando com um time bem em reserva e ele tem tido um pouco mais de oportunidades. Foram 5 partidas, 1 gol marcado e até que o Flamengo tinha um certo interesse de emprestar o jogador ao Cruzeiro, porque no ano passado ele disputou 24 jogos pelo Curitiba na Série A, marcou 2 gols, mas ainda não se sabia se ele teria continuidade no Flamengo ou não. Como era o início do campeonato estadual e o Flamengo sempre joga com um time em reserva, meio que deu mais uma chance para o jogador e depois assim, desses primeiros 5 jogos, acho que seria inviável o seu empréstimo no momento. O Flamengo também deve querer contar com o jogador, já que possui bastante potencial. Nesse setor também de volante que ele joga, não acho que o Cruzeiro poderia contratar mais ninguém, porque já está bastante cheio. Ele pode jogar, né, de meia, mas faz muito tempo que ele não exerce essa função, desde quando ainda era da base do Flamengo e pelos profissionais praticamente só jogou como volante. Até teve alguns torcedores também me perguntando a respeito do Michael e tudo mais. Enfim, o canal do Nicola que colocou o Michael e o René também do Flamengo, se eu não me engano, como 2 jogadores que estão assim, na lista de dispensa da equipe. Mas apesar disso, não vejo o Cruzeiro, por exemplo, pagando o salário integral do atleta ou até mesmo a metade, porque já estaria totalmente fora do planejamento do Cruzeiro para essa temporada. Porque, sei lá, se eu pegar igual o Michael, já ganha uns 450 mil, o Cruzeiro no máximo poderia pagar 200, 250, mas o Flamengo não iria emprestar o jogador, que já é bem valorizado, e ainda tem que pagar parte do salário. Tanto esse, igual no caso do Hugo Moura, se fosse por empréstimo, o Cruzeiro teria sim que pagar praticamente todo o salário, porque não vejo o Flamengo ajudando o Cruzeiro ou algo do tipo. Ainda tem no caso do volante Ronaldo, esse que tem que ver se ele vai ser contratado ou não, até porque é bem provável que ele rescinda já nessa primeira semana do mês de abril o seu contrato com o Flamengo. Aí sim ficaria muito mais fácil, porque o Cruzeiro só teria que pagar luvas ao jogador e ele viria sem custos, né, tirando assim o seu salário, que sem dúvidas facilitaria muito para o Cruzeiro, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!